o Tribunal de Justiça de Pernambuco manda liberar Deolane Bezerra e outros 16 envolvidos na Operação Integration. Olá, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia sobre a decisão de liberdade da Deolane Bezerra e outros 16 envolvidos na Operação Integration. Presta muita atenção porque trazemos notícias profundas e com detalhes, mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreve-se no canal para ficares dentro de todas as notícias e ficar sempre atualizado. Na última segunda-feira, 23 de setembro de 2024, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, decidiu libertar 17 indivíduos presos durante a Operação Integration, que investiga crimes relacionados à lavagem de dinheiro e atividades de jogos ilegais. Entre os liberados estão a influenciadora digital Deolane Bezerra, sua mãe, Solange Bezerra, e Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário da empresa Esportes da Sorte. A decisão foi proferida pelo desembargador Eduardo Guilhode Maranhão, que atendeu a um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Darwin Filho. O alvará de soltura foi estendido a outros investigados, incluindo José André da Rocha Neto e Aisla Rocha, proprietários da empresa VideBet. As investigações indicam que o casal pode estar foragido, tendo viajado recentemente para a Grécia acompanhado pelo cantor Gustavo Lima, que também é alvo da operação. Importante ressaltar que o cantor sertanejo não foi contemplado pela decisão de habeas corpus e permanece sob mandado de prisão. Além da soltura, o desembargador impôs várias medidas cautelares aos liberados. Eles estão proibidos de mudar de residência sem autorização do juiz e de se ausentar da comarca onde vivem. Também não poderão cometer novas infrações penais ou se envolver com empresas ligadas à investigação. Os suspeitos devem comparecer à 12ª Vara Criminal da capital no prazo de 24 horas para assinar um termo de compromisso. Ademais, está vedada a publicidade de plataformas de jogos, enquanto o bloqueio de valores e o sequestro de bens permanecem em vigor, conforme solicitado pela Polícia Civil. O desembargador Maranhão ainda destacou que o Ministério Público de Pernambuco, MPPE, havia devolvido o inquérito à Polícia Civil na última sexta-feira, 20 de setembro, pedindo novas investigações e sugerindo que as prisões preventivas fossem substituídas por medidas cautelares. O magistrado enfatizou que a falta de evidências suficientes para a denúncia justifica a revogação das prisões, afirmando que a incerteza por parte do MPP sobre oferecer a denúncia torna frágeis tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes. A decisão judicial, que gerou grande repercussão nas redes sociais, foi anunciada em um contexto de críticas à condução da operação. A Justiça alegou que não havia provas suficientes para justificar a manutenção da prisão dos acusados. A libertação de Deolane Bezerra, uma figura pública com milhões de seguidores, trouxe ainda mais atenção ao caso, levantando debates sobre a relação entre fama e justiça. As reações na internet foram diversas. Enquanto alguns apoiaram a decisão, argumentando que todos têm direito a um julgamento justo, outros expressaram preocupação sobre a influência que celebridades podem ter no sistema judicial. Com a soltura dos presos, o cenário fica mais incerto. A defesa dos acusados promete colaborar com as investigações, mas a pressão pública e as discussões éticas sobre o caso continuam a crescer. O que essa decisão significa para o futuro da Operação Integration e para os envolvidos permanece uma incógnita. A decisão de soltar todos os presos da Operação Integration levanta questões importantes sobre o funcionamento do sistema judiciário brasileiro. A Justiça enfatizou que a falta de evidências concretas e a necessidade de um julgamento justo foram os principais fatores que influenciaram a libertação. No entanto, essa determinação também pode ser vista como uma resposta à pressão social e à necessidade de transparência nas operações de combate à corrupção. A presença de Deolane Bezerra, uma influenciadora digital conhecida por sua vida pessoal exposta nas redes sociais, adiciona uma camada de complexidade ao caso. Sua libertação foi recebida com entusiasmo por muitos de seus seguidores, mas também levantou críticas sobre a possibilidade de que sua fama pudesse influenciar o tratamento judicial. Isso nos leva a questionar até que ponto a notoriedade de uma pessoa pode impactar decisões judiciais.
A Operação Integration, que teve início há alguns meses, visava desmantelar uma rede de corrupção envolvendo políticos, empresários e figuras públicas. As investigações revelaram uma série de esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes, levando a uma série de prisões que chocaram a opinião pública. O caso de Deolane Bezerra, que ganhou destaque não apenas por sua influência nas redes sociais, mas também por suas conexões com o meio político, tornou-se o símbolo de uma luta mais ampla contra a impunidade. A decisão de libertar os acusados abre um precedente que pode impactar futuros casos de corrupção no Brasil. Juristas e especialistas estão debatendo se essa movimentação pode enfraquecer as ações das forças-tarefas que lutam contra a corrupção, ou se, ao contrário, servirá como um alerta para que as provas sejam mais robustas. A pressão sobre as autoridades para que apresentem evidências concretas em casos similares deve aumentar, tornando a transparência um tema central nas discussões públicas. A cobertura midiática da Operação Integration tem sido intensa. A forma como a imprensa e as redes sociais abordam o caso pode ter influenciado a percepção pública e até mesmo a resposta legal. A polarização nas redes sociais, onde os apoiadores de Deolane e os críticos se confrontam, destaca como a opinião pública pode moldar a narrativa de casos judiciais. A mídia, ao dar voz a diferentes perspectivas, também desempenha um papel crucial na formação da opinião pública. Essa divisão de opiniões ilustra a polarização que envolve temas relacionados à justiça, especialmente quando celebridades estão envolvidas. Com todos os envolvidos agora em liberdade, o futuro da Operação Integration é incerto. As autoridades afirmaram que continuarão as investigações, mas a libertação pode complicar a coleta de provas e a colaboração de testemunhas. Além disso, a decisão pode desencadear um debate mais amplo sobre a efetividade das operações policiais em casos de corrupção. A corrupção é um fenômeno que permeia a história do Brasil, com raízes que remontam ao período colonial. Desde a independência, diversos escândalos políticos e econômicos têm abalado a confiança da população nas instituições. A Operação Lava Jato, por exemplo, destacou a gravidade do problema, revelando um vasto esquema de corrupção que envolvia a Petrobras e grandes empreiteiras. Nos últimos anos, operações como a Lava Jato e a Integration surgiram como respostas a essa crise de confiança. Elas visam desmantelar redes de corrupção e responsabilizar os envolvidos. Contudo, a eficácia e a legitimidade dessas operações têm sido frequentemente questionadas, especialmente quando surgem decisões judiciais, como a recente libertação dos acusados. A cobertura da mídia sobre a Operação Integration e seus desdobramentos tem um papel significativo na formação da opinião pública. A maneira como as informações são apresentadas pode influenciar a percepção das pessoas sobre a justiça e a corrupção. A polarização da mídia, com algumas plataformas defendendo os acusados e outras clamando por justiça, contribui para a confusão e o descontentamento. As redes sociais se tornaram um espaço crucial para discussões sobre a operação. Com a hashtag Liberdade Deolane, muitos expressaram apoio à influencer, enquanto outros utilizaram Justiça para Todos para criticar a decisão de soltura. Essa dinâmica expõe a fragilidade das opiniões, que podem ser moldadas rapidamente pela desinformação ou pela manipulação. A confiança da população no sistema judicial depende da transparência das ações das autoridades. Cada decisão, como a libertação dos presos, deve ser acompanhada de explicações claras e fundamentadas. A falta de transparência pode levar ao aumento da desconfiança e à crença de que a justiça é seletiva, beneficiando apenas aqueles com poder e influência. Promover a educação cívica é fundamental para que a população entenda seus direitos e deveres. A conscientização sobre o funcionamento do sistema judicial e os mecanismos de combate à corrupção pode empoderar cidadãos a exigir mudanças. Iniciativas de educação que expliquem como denunciar práticas corruptas e como participar ativamente da política são essenciais. Enquanto as investigações continuam, é crucial que as autoridades se comprometam a apresentar provas concretas e agir de forma justa. A libertação dos presos deve ser um alerta sobre a necessidade de aprimorar os processos de investigação, garantindo que todos os envolvidos sejam responsabilizados adequadamente.
A sociedade civil desempenha um papel vital na luta contra a corrupção. Organizações não governamentais e movimentos sociais devem continuar a pressionar por mudanças e a exigir transparência das instituições. O engajamento cívico é uma ferramenta poderosa para garantir que a justiça prevaleça. A Operação Integration foi desencadeada em resposta a uma série de denúncias que apontavam para fraudes em contratos públicos e lavagem de dinheiro, envolvendo políticos e empresários influentes. A operação, que ficou conhecida por sua abrangência e pelo envolvimento de figuras públicas, buscava não apenas prender os acusados, mas também restaurar a confiança da população nas instituições. As investigações foram conduzidas por um conjunto de forças-tarefas compostas por policiais, promotores e especialistas em finanças. O objetivo era criar um caso sólido que pudesse resistir a desafios legais. No entanto, a libertação dos presos levanta questões sobre a eficácia das estratégias utilizadas. A falta de provas concretas, conforme mencionado pela Justiça, sugere que a coleta de evidências pode não ter sido suficiente para sustentar as acusações. A libertação dos acusados, especialmente de figuras como Deolane Bezerra, gerou uma onda de debates sobre a credibilidade do sistema judicial. Muitos cidadãos expressam desconfiança em relação à capacidade do sistema de lidar efetivamente com a corrupção, enquanto outros veem a decisão como um sinal positivo de que a justiça não se deixa levar por pressões externas. A decisão pode ser interpretada como um reforço à cultura de impunidade que, segundo críticos, permeia a política brasileira. A sensação de que figuras públicas podem escapar da punição pode minar a confiança nas instituições e desestimular a denúncia de práticas corruptas. Isso pode criar um ciclo vicioso, onde a desconfiança leva à apatia e à falta de ação da sociedade civil. A justiça enfrenta o desafio de equilibrar a proteção dos direitos dos acusados e a necessidade de combater a corrupção. A Operação Integration não é um fenômeno isolado, mas sim parte de um cenário político mais amplo em que a corrupção é um tema recorrente. A intrincada relação entre políticos e empresários, frequentemente evidenciada em escândalos, levanta questões sobre a integridade do sistema democrático brasileiro. A operação buscava expor e desmantelar essa rede, mas também trouxe à tona as complexidades e os desafios que cercam a luta contra a corrupção no Brasil. A libertação dos acusados pode ter um impacto significativo nas alianças políticas. Com a pressão para que figuras públicas se distanciem de acusações de corrupção, o cenário pode mudar rapidamente. Essa reconfiguração das relações políticas pode influenciar desde a articulação de novas campanhas eleitorais até a formação de governos. A sociedade civil tem um papel fundamental na luta contra a corrupção. O aumento da mobilização social, com protestos e campanhas de conscientização, reflete um desejo crescente por mudanças. A pressão popular pode resultar em reformas legais e na criação de mecanismos que garantam maior responsabilidade e transparência nas ações do governo. A vigilância cidadã é essencial para a manutenção de um sistema democrático saudável. Cidadãos bem informados são mais propensos a denunciar práticas corruptas e exigir prestação de contas. A educação cívica, portanto, deve ser uma prioridade, capacitando as pessoas a entenderem seus direitos e a importância de sua participação ativa na política. A decisão de libertar os acusados da Operação Integration expõe fragilidades no sistema judiciário. A falta de provas robustas e a dificuldade em manter prisões preventivas indicam que reformas são necessárias. Isso poderia incluir a revisão dos procedimentos de coleta de evidências e a capacitação de agentes da lei para lidar com casos complexos de corrupção. A sensação de impunidade que permeia a sociedade pode ser alimentada por decisões judiciais que parecem favorecer figuras públicas. Isso gera um ciclo de desconfiança, onde a população se sente cada vez mais distante do sistema judicial. É crucial que as autoridades se esforcem para restaurar essa confiança, apresentando decisões que sejam vistas como justas e imparciais. A mídia tem um papel vital na fiscalização das ações do governo e na promoção da transparência. A cobertura contínua da Operação Integration tem o potencial de manter o assunto em evidência e de pressionar as instituições a agir. No entanto, a responsabilidade da mídia vai além da simples reportagem.
É fundamental que as informações sejam apresentadas de maneira equilibrada e fundamentada. Em um ambiente onde as redes sociais desempenham um papel crucial na disseminação de informações, a desinformação se torna um grande desafio. É fundamental que os cidadãos aprendam a discernir entre informações confiáveis e boatos. A promoção de uma mídia ética e responsável é essencial para garantir que a verdade prevaleça nas discussões sobre corrupção e justiça. Para que a luta contra a corrupção seja eficaz, é necessário fortalecer as instituições que a combatem. Isso inclui investimentos em treinamentos e na capacitação de agentes públicos, além da criação de mecanismos que incentivem a denúncia de práticas corruptas. Um sistema judicial fortalecido é essencial para garantir que casos como o da Operação Integration não se tornem apenas mais um exemplo de impunidade. O engajamento cívico deve ser uma prática contínua. O eleitorado precisa estar atento às ações de seus representantes e exigir transparência e responsabilidade. A participação ativa em discussões políticas, a pressão por reformas e a denúncia de irregularidades são fundamentais para a construção de um Brasil mais justo. A decisão de soltar os presos deve ser vista à luz das garantias constitucionais, mas também levanta questões sobre a eficácia das operações de combate à corrupção. Para muitos, a justiça deve não apenas ser feita, mas também parecer justa. Essa situação destaca a urgência de reformas no sistema judicial. A criação de mecanismos que garantam uma maior eficiência na coleta de provas e na condução de investigações pode ser essencial. Além disso, é necessário promover uma cultura de responsabilização que garanta que todos, independentemente de sua posição social, sejam tratados de forma equitativa. Embora os acusados tenham sido soltos, as investigações não chegaram ao fim. As autoridades afirmaram que continuarão a buscar evidências e que novas medidas podem ser tomadas. Isso inclui a possibilidade de novas prisões, caso novas informações venham à tona. A Operação Integration terá repercussões na esfera política, uma vez que muitos dos envolvidos são figuras influentes. Essa situação pode levar a uma reavaliação das alianças políticas e a pressão por maior transparência em contratos públicos. O eleitorado pode exigir maior responsabilidade de seus representantes, influenciando futuras eleições. A libertação dos presos da Operação Integration é um marco que reflete tanto as fraquezas quanto as oportunidades do sistema judicial brasileiro. Enquanto a sociedade debate o impacto dessa decisão, é crucial continuar a exigir uma justiça mais robusta e transparente. No Revela Brasil, continuaremos a acompanhar esse caso e a trazer análises que ajudem você a entender melhor os desdobramentos dessa história. Queremos ouvir sua opinião. O que você acha da decisão da Justiça? Acredita que isso impacta a luta contra a corrupção? Deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais atualizações sobre esse e outros temas relevantes. Sua participação é fundamental para a construção de um Brasil mais justo.